Há cerca de um ano e meio atrás, eu acho que na semana da reforma, um mês todo da reforma, não é? Um ano e meio atrás, nós pegamos uma série de sermões que nós chamamos de A Corrente de Ouro, baseado em Romanos 8. E alguém estava vendo esses dias todos esses sermões na ordem, né? Os 7 sermões, e a pessoa me fez uma pergunta que várias pessoas já fizeram para mim: por que nessa corrente a santificação não aparece junto com as outras coisas? Porque diz assim em Romanos 8, 29 e 30: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Então, você vê que ele não diz aos que chamou, ele justificou, santificou e glorificou. E essa era a pergunta, surge várias vezes. Depois a pessoa ouviu os sermões, ela perguntou a respeito disso. Então eu quero falar, responder a ela e mostrar como esse texto aqui, ele é sobre santificação. Esse é o tema do texto. Então não é que ela não é mencionada, é que é a respeito disso que o texto está falando. Então a gente começa pensando no que é santificação, para situarmos aquilo que nós queremos ver. Então, a palavra santificar, na Septuaginta, no latim, vem de sanctus, né? A nossa língua vem também do latim, fica fácil para nós, mas na língua que foi escrito o Novo Testamento, no grego, é ágios, e desse adjetivo de santo, vem o verbo agiazo, que é santificar, que é tornar santo, que é tratar algo como santo, fazer santo. Então, o adjetivo ágios se deriva, derivado 3 substantivos no grego, né, onde o Novo Testamento foi escrito: agiosmos, agiosune e agioteis. Então isso vai aparecer no Novo Testamento todo o tempo, e expressa a condição de ser santo, de santidade, ou o processo no qual nós estamos sendo feitos santos. Então, quando a palavra santidade aparece na palavra de Deus, ela está falando sobre essas duas coisas, essas duas coisas fundamentais. Ou está falando sobre nós sermos santos, ou está falando sobre um processo em que nós estamos sendo feitos santos. Então, tanto a condição de ser santo, quanto o processo de nos tornarmos santos estão incluídos. E o Novo Testamento vai falando dessas coisas, às vezes no mesmo texto, e nos mostra a riqueza disso que Deus fez em nós. Por exemplo, o melhor lugar onde no mesmo texto aparecem as duas coisas acontecendo é em Hebreus capítulo 10. Em Hebreus 10, 10 diz assim: nessa vontade, ou seja, na vontade de Deus, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez que Jesus foi, de uma vez por todas, Ele nos santificou. Como nós estávamos falando, quando estávamos começando esse momento de culto, de adoração, nós fomos separados para sempre, nós nos tornamos filhos de Deus. Há uma separação final entre os filhos de Deus e o mundo, e isso nunca mais é quebrado. Então, santos significa que, num sentido, quando nós fomos colocados em Cristo, quando fomos chamados pelo Espírito e recebemos o dom da fé e cremos e fomos regenerados, como nós temos estudado, nós fomos santificados. E todos nós somos santos. Mas 4 versos depois desse verso 10 que nós vimos aqui em Hebreus, diz assim: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
Você vê, eles foram santificados, eles são santos. Para sempre eles são separados e são os santos de Deus. Mas aqui fala que eles estão sendo santificados, estão sendo... está crescendo um processo de santificação nessas pessoas que já são totalmente aperfeiçoadas e santas em Cristo. Então, tanto a condição de ser santo, quanto o processo de estar sendo santificado, não pode ser minimizado, não é minimizado nas páginas do Novo Testamento. Pelo contrário, é enfatizado. E nunca fala que alguém é algo e não está participando do outro. Nunca diz que alguém é santo para sempre em Cristo e não está sendo santificado na obra do Espírito. Ou seja, não há nenhuma maneira de minimizar isso. E a maneira mais óbvia de nós vermos a importância disso é que o apóstolo Paulo, de todos os tratamentos que o apóstolo Paulo dá aos cristãos, o preferido dele é chamá-los de santos. Nas 13 cartas de Paulo, mais ou menos ele se refere assim aos cristãos 40 vezes, aos santos de Deus, aos santos de Deus, porque essa é o título que Paulo mais gosta, porque ele mais enfatiza, porque é o que mais expressa aquilo que um cristão é em relação ao mundo. Você pode ver a conexão entre a condição de ser santificado e o termo santo no início da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e nós sabemos quão difícil, confusa essa igreja era, mas Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, Eigiasmenos, que aos santificados, mas você vê, ele continua dizendo assim: em Cristo Jesus, chamados para ser santos, kletos ágios. Então, santificados, mas chamados para ser santos. Você vê, no mesmo verso, ele fala essas duas coisas, e como eu falei, ele tem essa expressão para mostrar o que é um filho de Deus como a sua preferida. Então a realidade é que assim que Deus nos chama eficazmente no poder do Espírito e nos une a Cristo pela fé, então o melhor nome para designar o que nós somos é santos, e para sempre santos. São os santos que estão no mundo, e essas pessoas que já são santas têm essa posição definitiva por tudo que Cristo fez e pela sua obra perfeita que está consumada e que não pode ser revertido, e por aquela semente incorruptível que eles foram regenerados, faz eles estarem inexoravelmente nesse processo de estarem se tornando santos. Então esse processo também está em destaque no Novo Testamento, como a gente viu em Hebreus 10, 14, que diz: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Os santos estão sendo santificados para sempre santos, essa é a posição, e sendo santificados. E 2 Coríntios 7, 1 diz assim: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, se nós estamos aperfeiçoando a santidade, é porque você vê, do ponto de vista da operação disso em nós ainda não chegamos lá. Isso está sendo feito, não chegamos lá ainda, de tal maneira que o apóstolo Paulo, sempre que ele está orando pelos santos, ele ora pelo crescimento em santidade deles. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então essa oração é sobre tornar-se, não é? Sobre esse processo crescente que ainda não está completo. Nós não somos o que seremos ainda. Nós inexoravelmente seremos, porque somos os santos de Deus. Então Paulo pede a Deus para completar isso. Em Hebreus 12, 10, ele diz: eles, nossos pais terrenos,
nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Você vê, então sempre vai ser assim, essa ênfase enorme de que são santos para sempre, e nada pode mudar esse fato, e de que nós estamos sendo feitos cada vez mais participantes na prática dessa santidade. Isso está crescendo em nós, está se ampliando. Então a santidade plena está por vir, e a disciplina de Deus faz parte disso. É o que aqui Hebreus está dizendo. Deus nos disciplina para que cada vez mais nós participemos como filhos amados da santidade dele. Então a ideia central de tudo que você vai ver sobre santidade no Novo Testamento, quando ele fala sobre santificação, quando está falando sobre santidade, que ele está falando sobre a nossa condição de ser santo para sempre, em Cristo, em nossa união com Ele, e sobre o processo de estarmos, mediante a obra de Deus nas nossas vidas, pelo Espírito Santo, a disciplina de Deus, nos conformando e aperfeiçoando a santidade. Então, nós temos que ter sempre isso em mente, quando a palavra santo, santidade, santificação aparece. Nunca é em termos de alguém deixar de ser um filho de Deus. Ele é santo, se ele foi regenerado, não é? Mas ao mesmo tempo sempre aqueles que são para sempre santificados na obra perfeita de Cristo estão num processo de santificação, e isso é uma característica de família. Se nós somos filhos de Deus, então o que é santificação? A gente volta a palavra para olhar, para responder isso. O que é santidade? O que significa se tornar santo? E há uma conexão direta. Deus quer que a gente veja isso sempre, que há uma conexão direta com a santidade de Deus, com o fato de você ser filho de Deus. É por isso que o tornar-se dos que são santos é inexorável, porque é uma questão de família, é uma questão de ser filho de Deus. 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, a base do mandamento de Deus para que a gente seja santo em toda a nossa maneira de viver é uma questão de família. Você vê que ele começa, Pedro diz que isso não é uma exigência arbitrária. Ele começa dizendo, como filhos da obediência. Não é porque vocês são. Nós éramos o quê? Filhos da desobediência. E tudo que a gente fazia era o quê? Expressar essa desobediência. Nós éramos filhos da ira. E tudo que fazíamos era o quê? Cada vez mais essa ira se expandir na crescente concupiscência do engano em nós. Agora nós somos filhos da obediência. Como filhos da obediência, em Efésios 2,3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, e por isso nós fazíamos a vontade da carne, éramos guiados pela carne. Agora Pedro diz, como filhos da obediência, acontece a mesma coisa: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então Pedro está usando os mesmos termos, pintando esse quadro, eu diria, da mesma forma que o apóstolo João, em 1 João 3, 9 e 10, João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que tem Deus como Pai, que foi regenerado, que foi chamado eficazmente, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, é aquela semente incorruptível que Pedro diz, falando sobre regeneração. Ora,
esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Isso é a prova, isso é a evidência de que eles são filhos da obediência e não filhos da desobediência. São filhos de Deus em Cristo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Essa é a diferença deles. Um é filho da desobediência, um é filho da obediência. Um é filho da ira, o outro é filho de Deus. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então você vê que o mandamento de Deus para ser santo é um mandamento para mostrar a evidência de que a semente de Deus está em nós. Aquela semente que é imortal, que eu falei que rompe a gente olha na metáfora da semente no mundo, na vida, e é a metáfora que está sendo usada, que rompe qualquer coisa, e essa semente imortal, ou seja, está dizendo que entre aspas, nós temos o DNA espiritual de Deus, nós somos filhos, nós temos o código genético da santidade, como os filhos têm o código genético do seu pai, ou seja, nós somos filhos de Deus, nós somos por isso filhos da obediência. Isso é confirmado nas palavras de Hebreus 12:10, que a gente citou. Pois eles, os nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, nosso Pai Celestial, porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes na sua santidade. Você vê que não há nenhuma contradição, o fato de sermos filhos e termos o código genético da santidade. Como eu falei, um pai biológico, o seu filho tem o seu código genético, o seu DNA, não é? E ao mesmo tempo, para desenvolver o caráter do seu filho, o pai exerce disciplina sobre ele. A Bíblia diz que é a mesma coisa. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, se você tem, entre aspas, esse DNA espiritual de ser filho do Deus Santo, esse código genético da santidade, porque você é filho, ele te disciplina, só porque você é filho, para te levar a essa santidade prática, que expressa quem seu pai é. Então, para o menino crescer e atingir a mais completa expressão do caráter do pai, o menino lá, né, que tem seu código genético, está debaixo da sua disciplina. Ele precisa tanto do código genético meu, os meus filhos, não é? Como também da minha disciplina. Nós precisamos das duas coisas. E só temos disciplina se temos esse código genético da santidade de Deus. Porque senão só tem juízo. Só produz aquilo que a Bíblia chama de disciplina, só produz santidade por causa exatamente desse código genético de santidade, de você não ser mais filho da desobediência, nem ser filho da ira. Então nós precisamos da santificação pelo Espírito de Deus, a fim de crescermos e atingirmos a participação nessa santidade de Deus de maneira mais profunda. É por isso que Paulo orava para que os tessalonicenses crescessem em santidade, e Paulo coloca isso precisamente na forma de um novo eu. Você vê que Paulo, Pedro, João, eles tratam da mesma forma, um novo homem, uma nova criação, como eu disse, alguém que nasceu de novo, alguém que é filho, alguém que tem o código genético da santidade. Paulo diz assim, criado segundo Deus, em justiça e santidade. Está falando sobre regeneração, sobre novo nascimento, sobre isso que nos faz filhos de Deus. Nós fomos criados, segundo Ele, em justiça e santidade. É por isso que nós temos isso que eu chamei, entre aspas, de código genético, que é aquilo que nós recebemos, as informações que nos fazem filhos de Deus. E esse novo eu, criado em santidade, precisa ser revestido. É a mesma coisa que Hebreus está falando, você é filho, você tem o código genético da santidade, e você precisa da disciplina para ser participante dessa santidade. Aqui Paulo diz que nós temos esse novo eu, que foi criado em justiça e santidade, mas agora esse eu precisa ser revestido
de santidade. Ele diz assim em Efésios 4, 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, os cristãos são santos e devem se tornar santos, e se tornam santos, e inexoravelmente são moldados a cada dia, porque eles são filhos da obediência, como Pedro falou. Nós temos a semente da semelhança com Deus, e somos dissemelhantes de todas as pessoas fora do reino de Deus, que são filhos da ira, que são filhos da desobediência. Portanto, é óbvio que nada podia ser mais distante, de tal maneira que a metáfora para isso é luz e trevas, assim, algo totalmente oposto. Então nós temos essa posição perfeita, imputada em Cristo, mas não só uma posição perfeita, nós temos essa semente, nós nascemos de novo, nós temos esse, entre aspas, código genético da santidade, e nós devemos agora crescer nessa semelhança, né, para mostrar, evidenciar essa realidade interna, imortal, de que nós somos filhos de Deus. Então 1 João 3,10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. 1 Pedro 1,14 e 16 diz assim: como filhos da obediência, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12,10 diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12,8 diz: mas se estáis sem correção, sois bastardos e não filhos. Ou seja, se não há disciplina que vai fazendo eu crescer em santidade, então eu não tenho essa semente, eu não sou, como Pedro diz, como filhos da obediência. Isso não é para filhos da desobediência, não é para filhos da ira, é para homens que nasceram de novo. E se você está sem correção, ele diz: sois bastardos e não filhos de Deus. Assim, quando nós perguntamos o que é a santidade, nós vimos que é algo que é compartilhado conosco de Deus, de quem Deus é, de tal maneira que começa com essa obra maravilhosa que Ele fez em Cristo, aplicou em nós no Espírito e nos fez nascer de novo com esse código genético da santidade, ou seja, algo que é de Deus. Então nós temos que perguntar se a nossa santidade é relacionada totalmente à santidade de Deus. O que é a santidade de Deus? O que é a santidade em Deus que é compartilhada conosco? Porque senão nós não temos os termos certos para sabermos, além de meras palavras, o que é um filho de Deus e o que não é o filho de Deus, o que está acontecendo. Então o significado raiz da palavra do Antigo Testamento, que está em hebraico para santo, é kadosh, não é? E o que ela quer explicitar é ser separado para algo, de algo, e ser dedicado a algo. Mas quando ela é aplicada a Deus, você vai ver que a Bíblia diz que só Deus é santo, porque Ele é totalmente separado, porque Ele é único, e Ele é extremamente valioso, é a coisa mais valiosa que existe. Como a gente sempre diz, a gente costuma fazer as coisas mais valiosas das que são mais raras. Quanto mais raro é algo, mais valioso. Então Deus é raríssimo, né? Só Deus é Deus. Ele tem um valor infinito, e há tanta ilustração do Velho Testamento a respeito disso. Por exemplo, em Números 20, verso 12, diz assim: visto que não crestes em mim, Moisés feriu a rocha, e Deus tinha falado para ele falar a rocha, e ele não fez o que Deus ordenou. E Deus diz assim: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. Essa é a razão pela qual Moisés não entrou na terra, não é? Porque Deus diz: tu não me trataste como distinto do homem,
Tu não tratou a minha palavra como distinta da palavra de um homem. Tu não tratou a minha palavra como supremamente fidedigna. Mas, ao contrário disso, você tratou a minha palavra como a palavra dos homens, que podem ser ignoradas. E por causa disso, eu não fui santificado diante deles. E por causa disso, então, você não vai introduzir essas pessoas na terra. Em Isaías 8, 12, 13, Deus diz assim: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que eles temem, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Essas pessoas estavam com medo de coisas, né? Então, está falando aqui de conjuração, coisas que nos espantam, nos apavoram, causam temor em nossos corações. Deus diz: nunca misture, nunca pegue medo que você tem de outras coisas e misture com o temor que você tem a mim. Na verdade, todos esses temores é porque você não teme a mim como devia temer. Trate entre a morte e a mim, você devia ter um temor enorme de mim, não da morte. Esse temor da morte que você tem é porque você colocou ele, em vez de santificar meu nome, você dá peso a ele, você colocou a morte como algo maior, o que faz você estar temendo isso. Se você temer o meu nome, você não teme essas outras coisas, você está livre. Então, a santidade de Deus, você vai ver Deus tratando isso com esse zelo enorme. Fala sobre a completa autossuficiência de Deus, junto com a transcendência de Deus. Deus é separado de tudo, ou seja, tudo é criação ou é Deus, só Deus é Deus. Tudo que não é Deus não existia em algum momento, e só passou a existir porque Deus quis que existisse. Então, quando nós começamos a pensar na santidade de Deus, nós temos que pensar assim, que Deus é transcendente, que Deus é separado, Ele está acima de tudo mais que nós falamos, não existia um dia, mas só Deus é autoexistente, autossustentável, todas as coisas passaram a existir e são sustentadas por Ele, então só Deus é autossuficiente. Então Deus é infinitamente completo em si mesmo, Ele não tem necessidades fora de si mesmo, não há nada no cosmo que Deus precise. A definição de cosmo é tudo menos Deus, incluindo você, eu, o universo, os anjos, tudo, cosmo, tudo menos Deus. Deus não tem necessidade de nada no cosmo, é por isso que Ele existiu eternamente quando não existiu o cosmo, porque não há nada no cosmo que Deus necessite. Então Ele é totalmente separado, você vê, totalmente transcendente. Então tudo que a gente vê não é Deus, não é tudo que a gente vê, é o que Deus criou, e Ele não foi trazido à existência por nada fora de si mesmo, então Ele não depende de nada fora de si mesmo. Há essa autossuficiência, e Ele é autossustentável, e Ele é autoexistente. Assim como autossuficiente, Deus é completo, Deus, eu diria, é pleno, e Deus é perfeito. Só Deus é santo, só Deus é esse Deus, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome, pois só teu nome é santo. É isso, autoexistente, autossustentável, autossuficiente, e Ele existe em três pessoas divinas, em uma só essência divina, não é? Pai, Filho e o Espírito Santo. Então assim, o Pai conhece,
O Pai ama o Filho perfeitamente, completamente e infinitamente por toda a eternidade. O Filho, por sua vez, conhece, ama o Pai, conhece o Pai perfeitamente, ama o Pai perfeitamente, completamente, infinitamente, e assim, numa relação eterna. E o Espírito Santo é a expressão perfeita desse conhecimento infinito do Pai para com o Filho e amor. E o Espírito Santo é a expressão perfeita do conhecimento infinito e do amor infinito do Filho para com o Pai. Então, essa comunhão trinitária perfeita é essencial para a plenitude e completude de Deus. Por isso que durante toda a eternidade, esse Deus transcendente, autossuficiente, autoexistente, sem nenhuma necessidade externa, fluiu, existiu em seu valor infinito, eternamente, sem necessitar de nada. Então, quando Deus cria, é só porque, como uma fonte, Ele jorra, não é porque Ele precisa de alguma coisa. Então, somente essa plenitude perfeita, completude e autossuficiência. Mas é óbvio que, se nós quisermos entender a santidade de Deus, para entender a relação da santidade de Deus conosco, está faltando alguma coisa aqui. Porque é óbvio que todas essas coisas que nós falamos sobre Deus e a sua santidade, elas não dizem respeito a nós, criaturas. Então, a santidade de Deus é a sua integridade transcendente e autossuficiência. Jonathan Edwards faz uma ligação entre a autossuficiência de Deus e essa eternidade dele e a santidade de Deus. Jonathan Edwards diz assim: Deus, sendo infinito em poder e conhecimento, deve ser autossuficiente e todo suficiente. Portanto, é impossível que ele fique sob qualquer tentação de fazer algo errado, pois ele não pode ter nenhum fim para fazê-lo, nenhum propósito, nenhuma necessidade. Assim, Deus é essencialmente santo, e nada é mais impossível do que Deus cometer um erro. Jonathan é uma pessoa totalmente encantada por Deus, né? Ele escreveu 73 volumes de 500 páginas a respeito de Deus, fora os seus sermões, etc. Nenhuma mente é mais profunda do que a de Jonathan Edwards, falando a respeito de Deus. Então, o que nós estamos aqui enfatizando e temos que perguntar é que o que significa a palavra errado, porque você vê que ele termina dizendo assim: nada é mais impossível que Deus cometer erro. Mas o que significa a palavra errado para um ser que não tem nenhuma lei acima da sua própria natureza, que existiu para sempre quando nada existia e é autossuficiente? O que ele teria que obedecer para você dizer que não fazer seria errado? Não é estranho. Então é óbvio que nós precisamos de uma descrição da santidade de Deus e uma dimensão dessa santidade que se relaciona conosco, porque Deus é absolutamente único, autoexistente, e não há nada além de Deus, não há nada exceto Deus eterno, autossuficiente. Portanto, nós vimos que Ele tem um valor absoluto, único. Ele é santo, e Ele é essa excelência absoluta, e sua plenitude transcendente torna essa excelência dele infinita e sem limites. Mas você tem que colocar uma dimensão da santidade de Deus que se relaciona com aquilo que Pedro estava dizendo: sede santo porque eu sou santo, como filhos da obediência, que diz respeito a nós. Então, santidade não é apenas essa alteridade, essa autossuficiência, essa posição única de Deus. Ela é bondade, ela é pureza, ela é justiça. Então, a introdução do valor infinito de Deus na definição ajuda a gente a conceber o aspecto moral da santidade, que é aquilo que diz respeito a nós. Tudo diz respeito a nós como adoradores, mas diz respeito a nós como ser participantes da sua santidade.
Então, antes da criação, não havia nenhum padrão que você possa imaginar, como para Deus agora não há para nós, mas não havia nenhum padrão de bondade e justiça fora de Deus que pudesse ser usado. Mas Deus é eternamente bom, Deus é eternamente santo, Deus é eternamente justo. Mas não existia nada fora de Deus como um padrão para isso. Deus é bom ou justo de acordo com aquele padrão. Não há, mas Ele eternamente é assim. Tudo que existia era apenas Deus. Assim, quando Deus define, quando Jonathan disse que ele não poderia fazer nada errado, não é? Contrário ao que é bom, você fica pensando como pode haver uma dimensão moral nessa santidade, se tudo o que havia era o próprio Deus e não havia um padrão. Então, a dimensão moral da santidade de Deus é que cada feição de Deus, seus afetos, cada ato de Deus, cada pensamento de Deus, sempre foram consistentes com o seu valor infinito, com quem Ele é, com o valor infinito da sua pessoa, de tal maneira que Jonathan Edwards diz assim: santidade de Deus é Ele ter a deferência devida, consideração apropriada para com Ele mesmo, e portanto consiste principal e sumariamente numa infinita deferência ou amor por si mesmo, sendo Ele infinitamente o maior e o mais excelente ser, e por isso um conhecimento e devida consideração para consigo mesmo são infinitamente maiores do que para com todos os outros seres, mesmo todos os outros seres juntos, ou seja, o amor e a deferência dele por ele mesmo, e é como se ele fosse a soma de todos os seres, e toda outra existência positiva é uma comunicação dele, é uma expressão dele, expressa ele. Daí decorre que uma deferência adequada por si mesmo é a soma de sua deferência. Então, em outras palavras, o nosso tempo está acabando, Jonathan está definindo santidade, não só como o valor infinito de Deus, como esse Deus autossuficiente, existente, mas na plenitude dessa existência infinita, Ele sempre agiu em harmonia com o seu valor absoluto. E é isso que é a santidade no aspecto moral. É essa ação harmônica entre esse valor absoluto que Deus é e nada que Deus sente, pensa ou faz não está em harmonia com o valor absoluto da sua glória infinita. Então, em suma, Deus é transcendente em sua completude, em sua autossuficiência, em sua autoexistência, em sua não necessidade de nada no cosmo, e, portanto, Deus tem um valor infinito. O cosmo todo somado não tem valor nenhum perto do valor de Deus, é só, como o Jonathan falou, um reflexo dele, não é? Então há uma harmonia perfeita entre o valor dessa completude transcendente de Deus e tudo que Deus faz, e tudo que Deus pensa, e da maneira com que Deus age. Essa harmonia de afetos, pensamentos e atos, esse é o aspecto da santidade moral de Deus. É essa harmonia entre o que Ele faz com o seu valor absoluto, essa bela harmonia. E é isso da santidade de Deus que, como eu disse, nós tendo sido criados de novo em Jesus Cristo, nascidos de novo, feitos de novo, recebemos esse código genético de santidade. Assim, quando Pedro diz: sede santos, porque eu sou santo, ou Hebreus 10, 2, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É óbvio que participar da santidade de Deus não é participar de nada daquilo que diz respeito só a Ele, aquele ser supremo, absoluto, de valor único. Isso nós não temos, isso está longe de nós. Nós nunca vamos ser autoexistentes ou autossuficientes, mas
nesses afetos, atos e pensamentos de Deus, que estão sempre em harmonia com o seu valor absoluto, é a nossa santidade, é participar desse aspecto, que é participar da santidade de Deus, ou seja, tudo que Deus faz está de acordo com o seu valor absoluto, em harmonia com o seu valor absoluto e expressa o seu valor absoluto. Santidade, o aspecto moral da santidade de Deus é exatamente essa harmonia que deve haver em nós. Por isso, a nossa santidade, a santidade nossa de homens, é sentir, pensar e fazer como Deus faz, somente de maneira consistente com o valor infinito de Deus, e com Ele sendo a coisa mais valiosa, linda e desejável que existe, porque Deus só age de maneira harmoniosa com o seu valor, e esse é o aspecto da sua santidade moral. Esse é o aspecto da santidade que Pedro disse que nós devemos, como filhos de Deus, ser, ou seja, todos os nossos atos, pensamentos e ações estarem em harmonia com o fato dele ser o tesouro supremo e infinito do universo. É a nossa santidade, é a nossa conformidade com o valor infinito dele, é a nossa conformidade com o fato dele só agir, pensar e fazer em conformidade com esse valor infinito. Nós também agirmos, pensarmos e fazermos só em conformidade com esse valor absoluto dele. Isso é participar da santidade de Deus. É isso que é a nossa santidade. Então você vê que o oposto da santidade é o pecado, que o pecado é exatamente agir, pensar em não conformidade com o valor absoluto final de Deus, mas colocando outras coisas no lugar de Deus como mais valiosas. Então, santificação é a ação pela qual nós conduzimos, isso a gente tem que ver depois, porque o Espírito faz, ele opera o querer e o efetuar, mas ele opera e nós fazemos os nossos sentimentos, os nossos atos e as nossas cada afeto do coração em conformidade com o valor infinito de Deus e manifestando que Ele é totalmente satisfatório, como Deus sempre agiu durante toda a eternidade, nessa harmonia absoluta entre o seu valor e tudo que Ele faz, pensa e a maneira com que Ele age. Então, a ação pela qual nós conduzimos nossa vida, em conformidade com o valor absoluto de Deus, supremo de Deus, a beleza de Deus, é a nossa santidade. Nós somos filhos de Deus. Então, quando você tem essa definição, você pergunta qual lugar então da santificação aqui na pergunta da pessoa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então você tem aqui, começando no versículo 29, Deus conhecer de antemão, Deus predestina, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica. Então a pergunta era, então onde está a santificação? Aqui, você vê que a pergunta é a não percepção do que aquilo que o texto está dizendo. Deus nos predestinou para quê? A resposta é que a santificação, ela está lá no início, na predestinação. Nós somos predestinados para ser conforme o seu Filho, para sermos santos. E está no final, que é a parte essencial daquela predestinação, que é a glorificação. Então, entre o começo e o fim, há duas coisas que acontecem: o chamado de Deus e a justificação de Deus. Essas duas coisas visam a mesma coisa, visam o propósito da santificação e o alcance da glorificação, que é o fato de nós sermos santificados. Então, o versículo 29 diz: porquanto os que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, expressarem quem Jesus é, que expressa perfeitamente que Ele é, o Deus Santo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, Ele predestina a nossa santificação e a nossa santidade,
Por isso o apóstolo Paulo em Efésios 1, 4 e 5 diz assim: assim como Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, ele nos predestinou para quê? Nos elegeu para quê? Para sermos santos. Onde está a santificação? A santificação está na predestinação no início e está na concretização final. E para que isso aconteça, precisa das duas coisas do meio, que é o chamado e a justificação. Então a razão de Deus escolher um povo para si é escolher para eles esse destino, a santidade, a santificação, a conformidade com seu Filho, porque só assim, sendo santo, nós vamos poder ver tudo que Deus é, o seu valor infinito, desfrutar e magnificar isso por toda a eternidade, porque sem ser santo, você não pode enxergar tudo que Deus é na sua santidade absoluta. Então o objetivo dessa conformidade com Cristo é a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, há essa mudança na semelhança de Cristo, mas ele esse é o irmão primogênito, adorado. Ele nós somos conformados à imagem daquilo que ele é, que expressa perfeitamente tudo que o Pai é. Então, desde o início, Deus nos predestinou para a santificação, nos elegeu para a santificação, e a glorificação inclui isso. No final, a gente vai ver a santificação como uma sequência. No meio diz: aos que justificou, a esses também glorificou. Por que Paulo não diz a quem ele chamou, ele justificou, santificou e depois glorificou? Porque Paulo vê a glorificação como o desenrolar da santificação e a conclusão final dessa santificação. De tal maneira que ele diz assim em 2 Coríntios 3,18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito. Ou seja, somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. Quem está falando sobre o quê? Sobre santificação. Estamos sendo conformados a isso, estamos sendo transformados. Ou seja, a glorificação é o ato final, mas você vê que ela é algo que Deus está fazendo já, de um grau de glória para outro grau de glória. É essa própria transformação na imagem do Filho de Deus, que é a santificação. Ela é o começo da glorificação e ela é o esplendor final da glorificação, que eu diria, o propósito pelo qual nós fomos predestinados. E contemplar, então, é tornar-se, de tal maneira que quando nós contemplar, nós estamos contemplando, estamos sendo transformados de um grau de glória para outro grau de glória, e um dia nós vamos ver perfeitamente. Quando vermos perfeitamente, nós também seremos santos, perfeitamente santos, e poderemos ver, então, desfrutar Deus perfeitamente, de tal maneira que João, em 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, quando vermos ele perfeitamente, ver é se tornar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós o vemos, estamos sendo transformados de um grau de glória para outro grau de glória, e o final disso é que nós vamos vê-lo perfeitamente, então nós seremos perfeitos como ele, totalmente santos. Já entre predestinação e glorificação, Paulo coloca duas coisas: vocação e justificação. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Por que isso é necessário? Porque sem o chamado, eu não teria fé, porque o chamado cria fé, não é? A gente sabe que a Bíblia diz assim, por exemplo, a mensagem da cruz é escândalo e loucura para os judeus e para os gregos, mas para os que são chamados é a sabedoria de Deus. Então há o chamado geral e há o chamado eficaz. O chamado geral é a pregação da loucura da cruz, mas você vê que ela, para os judeus e para os gentios, é loucura e escândalo, mas para os que são chamados não, ela cria fé. Então o que faz? Me faz filho da obediência. Então o chamado eficaz era necessário, o chamado é necessário para a santificação, porque sem ele eu sempre seria um filho da desobediência e um filho da ira, portanto não poderia estar sendo levado por Deus. A obra do chamado é essa: os que chamou, a esses também justificou. E a justificação tira outra coisa. Primeiro,
o chamado tira a morte espiritual, me faz nascer de novo em Cristo, coloca em mim uma nova natureza, me dá aquele código genético da santidade, me faz filho de Deus. Mas isso não é o único impedimento para a santificação. Você vê que tudo isso é sobre santificação. Há o outro impedimento, é que eu sou culpado, há uma ira infinita sobre mim, e isso é tratado com a justificação, ou seja, a ira de Deus cai totalmente sobre o seu Filho, e para sempre eu sou justo. Não só a ira de Deus cai sobre ele pelos meus pecados, mas como a justiça dele é atribuída a mim. Então agora não tem mais morte espiritual que impeça a santificação, e agora não tem mais a culpa judicial que impede a santificação. Chamou, a morte espiritual é tratada, eu nasci de novo de uma semente incorruptível, tenho o DNA espiritual de Deus, na semelhança moral da sua santidade, como nós vimos, que é a única parte da santidade que Deus pode compartilhar conosco. E agora, a última coisa que atrapalhava esse processo, porque Deus, é óbvio, o Espírito não pode habitar em mim, e nem estar em paz, trabalhando em mim, se eu estou debaixo da ira de Deus, é tratado com a justificação. Chamou, tratou com a morte, justificação, tratou com a ira. Então o remédio de Deus para essa barreira foi esses dois remédios. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ele tratou totalmente. E tudo isso pela graça de Deus. Paulo diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. Então, Romanos 3, 28, que diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, a santificação, juntando tudo isso, então Deus, esse Deus eterno, esse Deus que só Ele é santo, transcendente, autossuficiente, de valor infinito, age sempre em harmonia com esse valor. A santificação para nós, esse é o aspecto moral da santificação dele, já que Deus não tem um padrão de certo e errado, já que Ele existiu eternamente, mas o padrão é que Deus sempre foi bom, sempre foi justo, sempre foi tudo que Ele é, porque Ele sempre agiu em conformidade com o valor absoluto dEle. Participar da santidade dEle é participar desse aspecto moral, que é tudo em nossas vidas estar em harmonia com o valor absoluto de Deus, e com quão deleitoso e belo Deus é, a beleza da sua santidade, agir em bela harmonia com a grandeza do valor dEle. E foi para isso que Deus nos predestinou na eternidade, para sermos conforme a imagem do seu Filho, para a glória do seu Filho, para expressarmos essa glória. Então, os que predestinou para a santidade, Ele chamou da morte espiritual e fez dele filhos, dando esse código genético de santidade. E Ele tratou de toda a culpa na justificação, por isso que chamou e justificou. Então Ele glorificou, porque o glorificou é exatamente um processo que você vê, nós somos de glória em glória transformados, até que, porque estamos contemplando Ele, mas quando contemplarmos perfeitamente, vamos ser totalmente transformados, totalmente santificados. O lugar da santificação, então, inserido nessa sequência que a pessoa falou, da corrente de ouro, é que infalivelmente ela acontece e vai redundar na glorificação, porque todos que de antemão Ele conheceu, Ele infalivelmente predestinou, e todos que Ele predestinou, Ele infalivelmente chamou, e então tratou de todo o problema da morte espiritual, e de todos que Ele chamou, Ele justificou, então tratou de todo o problema legal da ira de Deus, e todos que Ele justificou, então já não havia nenhuma barreira para esse processo continuar, esse processo inexorável que começou e vai prosseguir infalivelmente até sermos glorificados e totalmente santos, como fomos predestinados. Então, aonde está a santificação na corrente de ouro? Ela é tudo na corrente de ouro, porque Deus é santo e nos criou e nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Pai, obrigado por esta manhã. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou.
justificar.